falar de Vasco, porque hoje tem partida importante pela Sul-Americana. O Vasco precisa vencer o Independente Medellín da Colômbia em São Januário. Então vamos falar com o Juliano, porque, Juliano, uma vitória hoje pode aliviar pro lado do técnico Pedro Emanuel, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Duda. Boa tarde a todos. E como pode aliviar de fato, né? É uma avaliação que ele faz o tempo inteiro, até porque o Pedro Emanuel busca a primeira vitória dele no comando do Vasco. Até aqui são 2 empates e 1 derrota. E nesse quarto jogo dele, Duda, deve ser a quarta escalação diferente. Ele está encontrando o time do Vasco. Situação seguinte, vitória simples por conta do empate no jogo de ida em 2-2. Vitória simples classifica o Vasco. Em caso de empate, decisão por pênalti, mas o Vasco não quer pensar nisso. Então vamos falar um pouquinho desse provável Vasco de logo mais. Então vamos mostrar a escalação, a provável escalação do Vasco, que tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Aí no meio campo, Thiago Mendes, Ramon Henrique, Adson, o Tietê. E lá na frente, Duda, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner. Classificação para aliviar o torcedor, cerca de 20 mil torcedores devem comparecer aqui em São Januário, casa cheia, e alívio para o treinador, porque no sábado tem Copa do Brasil, uma classificação dá aquela aliviada, né, Duda? Fluminense, clássico, enfim, 8ª de final de Copa do Brasil, então a classificação hoje alivia aí muito. Eu volto com você. É isso, Juliano. Obrigado pelas informações. As arquibancadas de São Januário hoje vão tremer. Mas antes da gente ficar debatendo aqui um provável, você veja logo aí se a pessoa já te respondeu. Se é esse negócio aí ou não é, pra gente informar o torcedor do Vasco da Gama se esse é realmente o Já Vasco. respondeu. Já? Então o que muda? Muda alguma coisa, Vene Casagrande? Pelo menos 3 mudanças em relação a isso aí. Fala. Tietê, Piton e Spinelli. Tietê aonde? No Rick? Tietê no Rick, Piton, obviamente, No Cuiabano. E Spinelli, no centroavante, exatamente. Então fica Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Tietê, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Isso. Adson, Andrés Gomes e Spinelli. Ó, Esse aí... E sobre Cuiabano... por que vai tirar o Cuiabano? É um controle de carga em relação a alguns jogadores e o Cuiabano é um deles. Porque eu ia falar que se fosse qualquer probleminha com ele, pode mandar de volta pra mamãe. É isso. Volta pra mamãe. Então, provável time... Qualquer coisa, Cuiabano, pode tocar lá em casa. Você sabe o endereço, sabe bem o caminho da tua casa. Qualquer coisa, pode voltar pro fogão. E já foi feliz lá, né? E ele já foi feliz lá. Muito feliz, muito feliz. E ele, eu já falei isso aqui, se a gente for olhar bem o retrospecto do Renato Gaúcho, que emplaca 4 jogos ali, ele é uma peça importantíssima para ele emplacar esses 4 jogos seguidos de vitória, porque ele dá passe para gol no final, ele luta até o final, ele faz gol, ele é um cara incansável. O Cuiabano é incansável. É aquele jogador que você olha e fala assim, ele não quer perder. Ele vai buscar o empate, a vitória e tudo. O Cuiabano era assim no Botafogo também e continua sendo assim no Vasco. Então, se vocês não estiverem gostando, você pode devolver, tá, Caio? Agora, com essas mudanças aí, do drone do Vene Casagrande, já temos a escalação do Vasco, com algumas mudanças que a gente já citou aqui. Rick, o Tietê no lugar dele, o Piton no lugar do Cuiabano e o Spinelli no lugar do Brenner. Caio Caesa, você iria desse jeito ou do jeito que o Vene trouxe, que é o jeito que vem o Vasco mesmo? Eu não iria nem do jeito que está aí na provável, nem do jeito que o Vasco vai, como o Vene informou agora aqui. O que você mudaria? O que mais me incomoda, Fernandinha, é o Tietê no meio. Com todo respeito ao Tietê, que é um grande jogador, campeão, multicampeão, onde ele passou sempre muito bem. Mas ele não vive uma boa fase no Vasco já há bastante tempo e para mim é injustificável ele ser titular nesse time. A minha dúvida aí seria entre Ramon Henrique e Jair. E talvez o Ramon Henrique ganhasse essa disputa, porque o Jair está voltando de lesão ainda, não deve aguentar 90 minutos. Isso é até informação, ele não deve aguentar mesmo 90 minutos e tem tido esse cuidado com o Jair, porque ele veio de uma lesão, aí se lesionou de novo na volta dele ano passado, e o Vasco tem muito cuidado com esse retorno do Jair. Mas tecnicamente ele é muito acima da média do time do Vasco. Inclusive... Ele tem quantos minutos para jogar? Eu não tenho essa informação de quantos minutos tem. Ele jogou no segundo tempo, no último jogo ele já entrou muito bem. E acho difícil que ele comece um jogo, mas assim... Às vezes, eu até sou contra isso, tá? Sim. Mas se você já sabe que você vai usar um cara, eu começaria com ele, porque isso não é comum. E talvez tenha até uma explicação clínica aí. Mas às vezes o cara tá voltando de lesão, mas ele é o cara da situação. Aí prefere botar depois do que
que vai ter que trocar, mas aí você usa o cara até onde ele aguenta, né? E assim, falando isso. se eu fosse o treinador, né? Pensando no sábado também, que é um jogo importantíssimo, Vasco e Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil, se tivesse que fazer essa carga para o Jair, eu também manteria o Jair no banco para ele jogar só o segundo tempo e entrar como titular contra o Fluminense. Por quê? Porque contra o Fluminense o Thiago Mendes não joga. O Thiago Mendes está suspenso, então o Jair seria o substituto ideal, na minha opinião, pela experiência, pela casca que tem, por saber os atalhos do campo, por ajudar o time a sair jogando de trás e também ajudar na frente. O Jair é um cara com muita qualidade e o Vasco precisa dessa experiência dentro de campo também para bater de frente com o meio do Fluminense, que na minha opinião é o setor mais forte do Fluminense. Mas falando do jogo de hoje, dessas mudanças que o Vene trouxe, o Piton no Cuiabano, eu até já esperava por conta da partida que o Cuiabano fez no último sábado. Ele foi muito abaixo, intensa, né? Foi intenso, mas ele estava muito abaixo, errando coisas que ele geralmente não erra. Foi muito cobrado pela torcida. Ele sai também no segundo tempo e rola. Tudo bem que vai naquele jogo, foi para todo mundo, não era algo direcionado só para o Cuiabano. Mas a torcida estava muito insatisfeita, com razão. O time fez uma péssima partida. Então essa volta do Piton acho que é bom também para fortalecer essa disputa pela posição que existe. E quanto a Brenner e Spinelli, também tendo priorizar quem tem feito gol, né? O Brenner não tem feito gol. Eu acho que de mobilidade na frente, o Brenner dá mais mobilidade junto com o Andrés Gomes. E Adson também não colocaria o Adson, eu colocaria na ponta, muito provavelmente, o David pela esquerda e o Andrés Gomes pela direita, que foi por onde ele fez o gol. E o David também dá essa mobilidade, essa sustentação com força física que falta muito ao Adson nesse momento. Mas, dito tudo isso, acho que o Vasco tem a obrigação de vencer dentro de casa, porque se não chegou nenhum reforço até agora, o principal reforço vai estar na arquibancada com os ingressos praticamente esgotados, que é a torcida do Vasco. Lembrando que o Barros está suspenso pelo terceiro cartão e por isso que ele não vai ser essa opção aí, tá aí entre o Ramon Rick e aí vai ser, como o Vene trouxe na informação, vai ser o Tietê nessa escolha. E aí, Vene, a gente olha ali, o Caio fez os apontamentos dele em relação a esse Vasco e como vem esse Vasco. E aí, falando do Spinelli lá na frente, ele pode não ser tecnicamente o nota 10, mas o futebol é gol, né? E é o que se importa e é o que ele tem feito, gol. A gente vive falando, Fernandinha, que o Vasco da Gama precisa fazer gol. Quem mais faz gol lá como centroavante? Para mim é o Spinelli. E até questão de característica de jogo também. Eu acho que hoje o Vasco ele vai ter mais a posse de bola, ou seja, ele vai propor mais o jogo. Ele não vai sair tanto em transição como foi, por exemplo, atuando fora de casa. Atuando fora de casa, na ocasião, eu até falei que fazia total sentido você colocar um centroavante com mais mobilidade. Hoje, em São Januário, não faz tanto sentido assim. E a gente está falando de um Vasco da Gama que precisa logo liquidar a partida, fazer gol. Ou seja, tem que ser o Spinelli. O torcedor pode não gostar das características de Spinelli, enfim, dizer que tecnicamente falando ele é abaixo, mas ele é um jogador esforçado e ele está sempre lá incomodando o adversário. Então eu começaria com o Spinelli, sem sombra de dúvida. Agora, isso deixa muito claro as carências que a gente falou aqui ontem sobre o elenco do Vasco, né? Não tem o centroavante, uma referência assim que a torcida confie. Hoje o Vasco vai para campo sem um camisa 5, por exemplo, também. Thiago Mendes e Tietê não tem aquele camisa 5 que vai proteger a defesa. Tudo bem que o Independente Medellín é frágil também, mas, por exemplo, pensando no jogo contra o Fluminense, é preocupante o Vasco não ter essa sustentação defensiva no meio de campo, sem um camisa 5. E aí isso pode ser resolvido com a chegada de reforços, como a gente pode falar mais pra frente também do Sousa, capitão do Racing, que jogou ontem, inclusive, pelo Racing. Seria muito importante que ele chegasse logo para ajudar o Vasco nesse setor, que é muito carente também. E o Paulo Henrique, aparentemente, ganhou a posição do Puma Rodrigues mais uma vez, né? Essa disputa também está bem forte. O camisa 5 aqui, o Tietê realmente não é esse cara, né? Sim. Ele faz, se tiver que fazer a lateral direita, ele faz também. Se quiser fazer o 5, faz o 8. Ele é meia esquerda aberto, o Tietê é ambidestro, mas ele não é um camisa 5. O que ele faz de melhor, assim, que é a posição dele, é um camisa 8 ali, um segundo volante, que aí ele esbarra hoje com uma boa fase do Thiago Mendes, né? Desde o final do ano passado, que ele tomou de assalto essa vaga, porque o Thiago Mendes realmente se transformou numa liderança técnica, né, Vene? E uma liderança e uma qualidade, uma regularidade muito impressionante do Thiago. Hoje o Vasco da Gama tem 3 pilares na equipe atualmente. Léo Jardim, obviamente. No meio de campo, o Thiago Mendes. E no ataque, o Andrés Gomes. Para mim, esses são os 3 principais jogadores do Vasco da Gama. Sem sombra de dúvidas, são 3 titulares. Sobre a lateral esquerda, eu acho que o movimento do Pedro Emanuel é correto.
Porque o jogo de hoje... O Cuiabano? Exatamente. Porque o jogo de hoje não está nem perto da importância do jogo de sábado pela Copa do Brasil. Então, você pensando em um controle de carga, eu acho que está certa a comissão técnica. Você coloca o Lucas Piton e, com todo respeito ao Lucas Piton, se ele não conseguir jogar bem hoje contra o Independente Medellín, ele não pode estar atuando na equipe do Vasco da Gama. Então, acho que ele tem que substituir à altura o Cuiabano, embora o Cuiabano ainda não esteja vivendo um grande momento como ele viveu com a camisa do Botafogo, mas para mim hoje ele é o titular. E aí você faz esse controle de carga com o Cuiabano, pensando no jogo de sábado contra o Fluminense, que para mim tem uma importância maior. Mas eu não aguento ver vocês vaiando ele, sem sacanagem. Tô brincando não, tô falando sério direitinho. Pô, vaiar não dá. Mas é porque é muito gente, difícil cobrar a paciência da torcida do Vasco nesse momento. Ele não sei o quê. Não é paciência, é inteligência. E aqui, ó, Daniel, ó, cruza uma bola pro gol. Porra. Dá uma assistência. Mas o jogo tem fase ofensiva e defensiva, Fernandinha. Não, Devolve. longe disso. Não estou me desfazendo de Cuiabano. Mas a torcida do Vasco vai cobrar, é normal. Pô, E tem que cobrar mesmo, tem que cobrar mesmo. Vaiar não. Olha só, tem uma novela começando hoje aqui no SBT. Tem novela. Inclusive tem abertura. O nome da novela é Laços de Sousa e de Ossa. O nome é da Manuela Carlos. Olha, o jornal Clarim da Argentina disse que o empresário Marcos Lamáquia, que é o Crefilho, enteado da Leila Pereira, que é a esposa do Crepay, ele esteve em uma reunião com Sebastião Sarra e o Diego Cifarelli, diretor esportivo e tesoureiro do clube, respectivamente, e que a contratação de Sousa é dada como certa. O Vene conversou com uma fonte do Racing e vai atualizar as informações dessa novela pra gente, Vene Casagrande. É uma novela mesmo ou você acha que tá mais claro do que a gente imagina? Posso ser muito sincero? Eu não considero uma novela, não. Sério porque mesmo, foi uma Vene? negociação que começou cedo, acho que vale pela resenha, pela brincadeira. Mas, por exemplo, o outro jogador do Betis tem uma novela muito maior. A do Deussa é uma novela... 4 temporadas já, é tipo Prison Break, né? Aí, enfim, mas a do Sousa não é uma novela, talvez seja uma minissérie, digamos assim. Mas vamos lá, conversei com um dirigente do Racing ontem, antes do jogo do Racing. Ele, inclusive, jogou, enfim. E segundo esse dirigente, eles já chegaram num acordo. Em questão de valor, o Vasco vai pagar 7 milhões de dólares. Eles estavam vendo a situação da forma de pagamento. Como que o Vasco havia proposto, eles não queriam. Eles estavam pedindo de uma outra forma. Eu acho que, no fim das contas, vai acabar acontecendo. Porque quando o dirigente do Racing fala assim abertamente, a gente só está vendo forma de pagamento, eu acho que o final feliz dessa novela vai ser maravilhoso para o torcedor vascaíno. E o Vojvoda falou ontem também na coletiva pós-jogo do Racing, o Vojvoda, que é o treinador do Racing, já foi num clima meio de despedida do Sousa, falando que ele é muito importante, mas ele também não vai emperrar a carreira do jogador. Já foi um clima bem assim, nos bastidores ele deve saber que está chegando esse momento da saída do Sousa, que quer vir para o Vasco, né? E tomara que venha logo, porque é um baita de um jogador, capitão do Racing, como eu falei aqui. Seria muito bom para o time do Vasco ter um jogador com o perfil do Sousa, mais do que a posição que ele cumpre, o perfil de liderança e a postura que ele tem dentro de campo. Muito bem. Em Veneza tem drone do Saldívia? Tem alguém interessado nele? Pois é. Ele já é um núcleo, assim, É um terceiro time argentino, núcleo da inclusive. novela, entendeu? A novela... Sabe Aquela cena que passa rapidinho. Rapidinho. Alan Saldívia É o amigo figurante do primo da Malhação. Helena. Mas pra muita gente Não, é vilão. a Helena tem que estar sempre no meio, Veneza. Ah, O problema é Você que não muita sabe gente nada. é vilão. É isso. Pois bem. É isso? Ah, entendi. E o Huracan tá interessado no Huracan? vilão Alan Saldívia, do Vasco da Gama. Fala aí dele, vai. Vamos lá, o Huracan entrou em contato aí com o Vasco da Gama, com os representantes do Alan Saldívia, demonstrando interesse na possível contratação dele. Enfim, demonstrando esse interesse, perguntando se ele tem vontade de jogar com a camisa do Huracan. É muito superficial esse contato, mas já foi feito. Eu particularmente acho que tanto para o Vasco da Gama quanto para o jogador seria ótimo, para ele respirar novos ares. Lembrando que ele veio para o Vasco da Gama pedindo o Fernando Diniz, que atualmente nem é mais o comandante, e depois disso ele caiu muito de produção, inclusive causando alguns problemas para a equipe dentro de campo. E nessa mesma posição o Vasco da Gama está interessado no ex-jogador seu, Danilo Barbosa. Está pensando em Danilo Barbosa para contratar para a zaga. É um jogador que está na mira aí do diretor Admar Lopes. Ai, e aí, Fernandinha? Você gosta de me ver assim, né? Que é um detalhe, Danilo Barbosa é cria da base do Vasco, treinou comigo, inclusive, lá em São Januário, em Itaguaí, na verdade, na época a gente treinava lá.
aprova a contratação, Fernandinha. O Danilo é um grande amigo meu. O Cuiabano também deve aprovar, né? Com certeza. O Danilo Barbosa é um grande amigo meu. Inclusive, não vou falar sobre isso. Mas se isso de fato acontecer, ô Botafogo, tu dá um mole. Hoje tem Vascão da Gama e bolinho de bacalhau pra Flávio Amêndola ficar feliz. Deus quiser. Campinho no Vasco. Será que Spinelli vem? Eu acho que não. Será que teremos? Teremos Spinelli? Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Hernandes, que deu um belo passe no outro jogo, Cuiabano, Thiago Mendes e Ramon Henrique. Esse moleque é bom, hein? Adson, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner, o artilheiro no ataque. Pedro Emanuel é o treinador. Meu capitão, se não passar de fase, para mim é vexame. Queria a tua opinião. Olha, GV, eu concordo contigo. O Vasco tem muito obrigado. Então temos uma obrigação, né? Não, responsabilidade. Por quê? Porque a gente sabe da fragilidade do Independente Medellín e com essa característica aí, com os pontas trocados e o Brenner sendo esse homem de ataque, a gente tem que entender que o Vasco não vai ter essa presença na área o tempo todo. E aí, como já falei ontem aqui com relação a você utilizar o seu atleta usando as melhores potencialidades dele. Porque se você tem o Spinelli na área, você tem que cruzar a bola na área para ele dividir, para ele brigar com os zagueiros. Se você tem o Brenner, um cara de mais flutuação, aí é interessante você ter um ataque mais móvel, com os pés trocados, que tem finalização por dentro, que tem a passagem dos laterais pelo lado, para essas bolas cruzadas de forma mais rápida. Porque a gente tem que entender as características dos nossos companheiros. Não adianta você botar o Brenner na área e você levar a bola no fundo 40 vezes e cruzar 20 bolas de cada lado. A gente tem que ter a consciência e a clareza de usar essas potencialidades a favor do grupo. Ramon Henrique, um menino que é bom jogador, sentiu um pouquinho a pressão quando foi só ele que sobrou no último jogo para criar as jogadas, sentiu um pouquinho, mas percebe-se que ele é um cara que tem personalidade, busca o jogo, quer fazer um pouco mais pelo Vasco. Enfim, volta do Thiago Mendes, jogador interessantíssimo, que a gente sabe da importância que tem dentro do campo, até para construir essas jogadas. O Vasco deixou de ser um pouco mais pesado na área adversária quando os volantes pararam de pisar na área. Quanto mais isso acontecer, melhor para o Vasco. As chances do Vasco vencer esse jogo e passar de fase aumentam bastante, Amêndola. E o legal é o retorno do Paulo Henrique também, né? Teve para sair agora, o Vasco rejeitou a oferta, e eu acho que é um cara importante, até por essa troca com o Puma muitas vezes, né? Joga um em alguns momentos, em outros momentos joga outro. Como o Fernandão falou, os retornos do Thiago Mendes e do Brenner, eu acho que faz do Vasco um jogo mais associativo, um jogo mais próximo, e aí eu tô com o Fernandão, os volantes têm que pisar na área, se der a possibilidade de um Cuiabano também chegar no fundo, se puder finalizar de média distância. E assim, gente, o Independente Medellín é um time bem abaixo da média, assim. Eu acho que aqui no Brasil, esse time, se jogasse pro Brasileirão, brigaria para não cair. O Fernando tem medo de falar, mas eu falo. O Vasco tem obrigação de passar de fase. Eu concordo. O Vasco tem por tudo que representa de passar de fase. Jogando em casa. Respeito, é diferente. Só porque o Medellín é terra do Escobar? Já foi, filhão. Acabou. Não é respeito ao adversário, não é respeito aos caras mesmo. Porque quando a gente fala que tem obrigação, a gente joga uma responsabilidade que muitas pessoas do outro lado da telinha... Tá todo mundo ganhando mal pra caramba, jogando num time pequenininho, gigantesco, igual o Vasco. Tem que ter responsabilidade mesmo, tem que ter pressão. Concordo. Hein? Concordo com você. O problema maravilhoso ter pressão de ser titular do Vasco. Concordo. Lembra quando a gente tava lá no pequenininho, o sofrimento que era? No time pequeno, dizendo. Não, no pequeno, quando eu tava lá, tinha que ganhar porque eu tava lá. Eu falei, guerreiro, faço gol não. Exatamente. Não, e eu ainda atrapalhava, porque ela era titular, então a gente só perdia. Era pior ainda. Agora, olha só, discussão em todos os fóruns de vascaínos. Pô, o Spinelli é o artilheiro do Vasco no ano e fica no banco com 6 gols, não dá pra entender. O titular tem que ser o Spinelli, ou não? Eu acho que é pela característica do time, Eu acho que ele tem mudado pelo time. E o maior problema é que quando o Spinelli... Tá aqui no meu ouvido enchendo o saco, Vini. O maior problema é que quando o Spinelli joga, não tem jogada de fundo pra utilizar a potencialidade do cara. Pelo amor de Deus. Pô, mas o Paulo Henrique joga muito bem pelo fundo. Mas ele não jogou o último jogo. Mas ele tá aqui? Concordo contigo. Você tem razão. Só que o treinador acha que contra o Independente Medellín, o Brenner é a melhor opção. Cara, eu não sei, maluco. Pô, não sei. Mas olha só, o Vini tá mandando eu perguntar aqui.
A batata do Brenner está assando? Eu acho que eu tenho convicção. O Ele tá Vasco pelo Press menos, hoje, ele tá agoniado lá em cima. pelo menos pro torcedor, ele já sofre com bastante críticas, assim, até pelo valor que ele veio, né? A gente sabe da situação financeira do Vasco, caro, não é Brenner, das foi melhores. caro? Acho que foi mais de 20 milhões, 30 milhões de reais. Quase 30 assim. milhões. Então, assim, E deve ganhar um bom salário. Deve ganhar um bom salário. E ele teve para ir agora para a MLS, lá, o futebol dos Estados Unidos, mas não foi porque lá tem um mecanismo que é diferente aqui do Brasil. Ele teria que diminuir o salário dele para jogar lá. E aí, por conta disso, acabou que o negócio não foi sacramentado. Então, assim, eu acho que vai muito do que o treinador está pensando para o jogo. Se ele escala o Brenner, na minha cabeça, ele vai ter um jogo de aproximação, de toque curto, de tabela, de ataque ao espaço. Mas quando o Brenner jogou, acho que até o primeiro tempo dele contra o Independente Medellín na semana passada, eu gostei, não achei ruim não. Mas no segundo tempo as coisas não funcionaram, entrou o Spinelli e fez gol. Então assim, e o Spinelli, o Fernandão falou aqui, quando começa, dificilmente ele faz gol. É verdade. Ele faz gol mais quando ele entra no segundo tempo. Mas vamos ver, vamos esperar para ver o que o Vasco vai produzir. E assim, eu gosto muito do Ramon Rick, tá? Eu acho que esse garoto aí ele tem muito talento e se conseguir desabrochar... Fala, Mala! E por que não o Brenner e Spinelli juntos? É isso aí, você tem falado disso. Aí você liga pro Pedro Emanuel, mais 35, Portugal. Já que o Brenner flutua bastante. Isso aí. Bom, pode ser uma alternativa. Teve a figura do cuiabano muito importante, né? Porque desse lado direito conseguiu encontrar boas jogadas por ali. Tem sido, né, uma peça de destaque para o Vasco para conseguir também potencializar o jogo, né, do próprio Andrés Gomes por ali. Então, o Vasco pelo lado direito ofensivo, pelo lado esquerdo ofensivo, tem armas interessantes, mas é muito do que a gente estava conversando com o Jailson aqui, né? Como o Nuno Moreira e o Brenner, eles acabaram ocupando o mesmo espaço ali no jogo de ida. Ficou confuso isso, né? O Brenner saindo muito, uma área esvaziada, com o Nuno também caindo um pouco pela esquerda, fica muito congestionado aquele setor. O Vasco ainda tentando buscar esse jogo por dentro, né? E aí, mais uma vez, tentando o Nuno Moreira ali um pouco mais centralizado com o Adson na direita, o Andrés Gomes na esquerda. E a questão do centroavante, sempre o que está no banco de reservas é o melhor. Então, talvez o Spinelli entre na partida de hoje e faça gols. Mas, se a gente pensa no nível do adversário, é acessível, né, essa vaga para o Vasco. O Vasco teve uma capacidade ali no jogo de ida muito melhor. O Independente Medellín, que passou também por dificuldades, trocou quase que o time inteiro ali. Mas o ambiente pode se tornar um ambiente difícil, né? Um ambiente nervoso. E aí a gente vai precisar acompanhar se defensivamente o Pedro Emanuel conseguiu já esse efeito rápido de buscar essa concentração plena dos jogadores. O trabalho no Medellín também está começando, né? Terceiro jogo apenas do Luiz Amaranto no comando da equipe. O técnico que, inclusive, foi zagueiro de seleção colombiana, jogou no Atlético de Madrid muito tempo. Estava na Copa, né? Como auxiliar da seleção. Figura jogou conhecida. Copa do Mundo como zagueiro, né, Matheus? Jogou Copa do Mundo como zagueiro, exatamente. E agora assumiu... Pereira e Escobar, dupla clássica da Colômbia. Exatamente. Escobar depois foi morto, inclusive. Ele que assumiu no lugar do Restrepo, que foi 12º colocado no Campeonato Colombiano, não conseguiu chegar nem na fase de mata-mata do torneio Apertura, mas é um jogo acessível para o Vasco e chama muito a atenção essa troca na lateral direita. O Puma não fez um bom jogo contra o Mirassol, o Reinaldo e o Edson Carioca usaram muito o corredor esquerdo para construir as jogadas de ataque da equipe paulista, volta o Paulo Henrique para o time titular, para tentar até dar esse apoio maior para o Adson ou para o Tietê, a depender de quem fizer essa função um pouco mais adiantado. E o Spinelli, eu vejo ele um passo à frente do Brenner na questão dos centroavantes em relação à bola aérea ofensiva, que é uma arma que pode ser melhor explorada pelo Vasco, e ele já mostrava esse recurso desde o Independente Del Valle. Bola alçada na área, ele leva muito perigo, então até para segurar um pouco mais os zagueiros do Independente Medellín poderia ser uma arma interessante. Agora, fundamentalmente, o Vasco precisa trabalhar melhor a bola no meio de campo. É um time que tem essa dificuldade de criação. A Mari falava desse choque de espaços entre o jogador que atua como referência e quem está um pouco mais por dentro na criação. E o Pedro Emanuel, lembrando, ele é anunciado, ou melhor, ele se apresenta no dia 10 de julho, começa contra o Vitória no dia 16 e
E o Renato foi demitido no dia 18 de junho. Então tem 2 semanas de trabalho de Pedro Emanuel e ele tem 3 jogos. Ele está entendendo as características dos jogadores, quais as melhores alternativas para cada posição, para cada função, com os jogos em andamento. E ainda precisando recuperar um fator anímico, né, do grupo. Se chega com um time confiante... E sendo 2 jogos decisivos, né, esse playoff de Sul-Americana. De Sul-Americana, que precisa ser levado a sério pelo Vasco. Clubes com condição financeira delicada precisam levar a Copa Sul-Americana como um torneio acessível. A gente sabe que não estão as principais potências do futebol brasileiro na Copa Sul-Americana. A concorrência com os times dos outros países da América do Sul, ela acaba sendo também mais fácil, entre aspas, para os clubes brasileiros, até pelo poder de investimento, pelo nível técnico dos elencos. Então, o Vasco precisa sim levar a sério a Sul-Americana, porque é uma conquista que está acessível para a equipe Cruz Maltina. Dá uma olhadinha na temporada do Vasco também, até para a gente entrar nesse mérito da disputa da Sul-Americana, né? Para a gente retomar o que foi lá no início. Mas antes, os números do Vasco em 2026 são 38 jogos para 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Um aproveitamento de 43%. São 50 gols marcados para 47 gols sofridos. 3 treinadores também nessa temporada, né? O Pedro Emanuel sendo o terceiro. E aí, Rafa, a gente lembra muito bem, né, como o Vasco inicia essa Sul-Americana tratando a competição não como prioridade, né? Tivemos times alternativos, jogos em que o Renato não viajou, enfim. Mas aí acaba se classificando para esse playoff e agora a Sul-Americana toma um outro corpo, uma outra importância também dentro do clube, né? O Renato não viaja na estreia e aí é punido pela Conmebol ficando de fora dos próximos jogos. Ou seja, a Conmebol deu a ele o que ele queria, que era não dirigir o Vasco na competição, na Copa Sul-Americana. De fato, não era prioridade. Isso estava muito claro pela maneira como o Renato fazia suas escolhas, né? O Vasco tendo ainda o Campeonato Brasileiro como prioridade, e era até natural que isso acontecesse, e é natural que isso se desenvolva até o final do ano. O Vasco não pode deixar de ter no Campeonato Brasileiro o seu foco principal, porque o time está na zona do rebaixamento, é uma instituição com 4 rebaixamentos, jogou a Série B 5 vezes, um clube gigante, precisa se manter na primeira divisão, ponto. Eu acho que essa é uma questão líquida e certa. Só que jogadores profissionais, elencos profissionais, eles são habitualmente condicionados para jogar em meio de semana e fim de semana. Eu sempre vou defender essa tese. Eu sei que nem todo mundo concorda, o que é legítimo. E em algum momento pode ser que determinadas questões levem a algumas escolhas. Mas neste momento, não. Os jogadores ficaram um mês sem disputar um jogo oficial, chegou a nova comissão técnica, tiveram férias, tiveram um trabalho de recondicionamento físico. Então o elenco não está desgastado. Essa narrativa não vai ser convincente sob hipótese alguma. Então o Vasco tem que valorizar a Sul-Americana, como também tem que valorizar a Copa do Brasil, cujo adversário vai ser o Fluminense, até por ser um adversário com um clássico local, né? E que tem mais recursos que ele, Vasco. O Fluminense entra nesse confronto da Copa do Brasil como favorito. Então, acerta o Pedro Emanuel ao manter o time, a base do time, fazendo mudanças que ele entende serem pontuais, jogo a jogo, mas sem estabelecer esse critério de preferência de uma competição em detrimento da outra. Dá para jogar perfeitamente as duas, mesmo tendo um elenco com os limites técnicos e numéricos que o elenco do Vasco tem. Só para não perder esse gancho, Glaucio, é importante informar. Ontem, após o jogo do Racing contra o Rosário Central, Juan Pablo Vojvoda, técnico do Racing, foi perguntado na entrevista coletiva sobre o Santiago Sousa, volante que está negociando com o Vasco. E o discurso do Vojvoda já era meio que aceitando a saída do seu capitão, dizendo que não queria atrapalhar o futuro do jogador, que entende que o atleta tem os seus objetivos de carreira. Então já era um discurso mesmo que preparando o torcedor do Racing para a saída do Sousa. E aí o Vasco está nesse impasse, porque a oferta feita foi de 7 milhões, o Racing quer 10 milhões, o Admar Lopes, que é o diretor executivo, permanece na Argentina, inclusive a tendência é que nem chegue para o jogo de hoje, fique por lá negociando esta contratação, e vamos ver se o Sousa se transforma no primeiro reforço, já com a participação indireta do La Máquia, que tem o aval para 5 contratações nesta janela, e a primeira delas pode ser o Santiago Sousa, Glaucia. O Vasco tentando aí também se reforçar, né? O Rafa lembra bem, ainda tem mais a Copa do Brasil nesse fim de semana, mais um jogo decisivo e complicado aí para o treinador, um clássico também, fase de oitavas de final de Copa do Brasil. Realmente não é uma vida fácil. Quer arrematar, Matheus?
Você falava sobre o Sousa para complementar a informação do Rafa? Se o Vasco conseguir acertar a contratação do Sousa, é um jogador que chega para ser realmente um titular absoluto. É aquele camisa 5 clássico, volante de contenção, ajuda muito na saída de bola. Naquele Racing do Gustavo Costas, que a gente acompanhou de perto aqui na TV, muitas vezes ele até fazia uma saída de 3, sendo um zagueiro central. Então, um jogador com uma característica defensiva, volante de pegada mesmo. Boa contratação se o Vasco conseguir fechar. Se é Vasco, está na colina.